Curso técnico em segurança pública, procedimentos administrativos e prevenção de incêndio no CBMRS. Webconferência turma 4, setor de logística. Então nós teremos aqui nesta aula os objetivos de aprendizagem se referem às atividades de sargento em batalhões, companhias, pelotões, no que tange as atividades de logística, patrimônio e finanças, comumente chamado de seção de logística ou então de divisão logística, nosso antigo B4. O objetivo de aprendizagem, então, cabe como aqui a gente fomentar apenas o anseio de pesquisa dos futuros graduados e não temos a pretensão, então, de esgotar o assunto, porque o objetivo é sempre buscar mais e mais conhecimento. Introdução às noções de logística, patrimônio, noções de orçamento público e contextualização no CBMRS. No Brasil, a gente adota, então, desde a Constituição de 88, o modelo tripartido de planejamento orçamentário. Então, a gente tem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, a lei, diretrizes orçamentárias e também a nossa lei do orçamento anual. Tanto na Constituição Federal como na Constituição Estadual, isso vai se repetir. E o que seria o nosso plano plurianual? Toda vez que um governo executivo, os nossos prefeitos, governadores e presidentes entram no segundo ano de mandato, começa então esse plano plurianual e se encerra no primeiro ano do mandato seguinte. Então, normalmente ali aquele governante que entra, aquele primeiro ano dele ali já está aprovado desde o governo anterior. A lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, ela é feita então até o dia sempre pensando aqui, a gente vai falando do governo estadual até o dia 15 de maio de cada ano, aprovada até o dia 15 de julho, e depois ela é sancionada pelo governador em mais 15 dias úteis. Na nossa lei orçamentária anual, então, se tem até o dia 15 de setembro de cada ano, a proposta do governador é encaminhada à Assembleia Legislativa. Origem dos recursos e fontes orçamentárias do CBMRS. Então, aqui a gente vai pensar nesse primeiro momento, que a gente tem dois tipos de investimentos, de recursos e fontes, que vão servir para investimento ou para custeio. A gente tem um deles que é a consulta popular, então desde muito tempo, aí, desde os anos, final dos anos 90, ali, a gente tem que são processos regionalizados através dos conselhos regionais de desenvolvimento, os COREDs, que vão organizando, fazendo as assembleias públicas e um percentual do dinheiro do governo do estado, então, ele é destinado para essa consulta popular. Temos também os convênios, então, os convênios, eles podem ser, a exemplo aqui, um convênio federal com a Infraero, convênio estadual do CBMRS com a EGR, temos também termos de cooperação firmado entre o estado e a Fraport, por exemplo, aqui no aeroporto de Porto Alegre, que já não se encontra mais vigente. Recursos federais podem ser tanto da Senasp como de emendas parlamentares. Aí a importância dos órgãos, nossos corpos de bombeiros dos municípios aí também buscarem junto aos representantes parlamentares, aí seja estaduais ou federais, as emendas parlamentares, principalmente a nível federal, que o valor é bem maior. Nosso FUNREBOM, então, uma das principais fontes potencializadoras aí de mudanças é o fundo municipal. A gente já tem aí algum tempo que está sendo destinado, centralizado para o governo, para o comando, então se pode fazer até compras maiores aí visando uma equalização. Até pouco tempo a gente ainda tinha, a gente ainda tem alguns locais, alguns municípios que têm uma arrecadação menor, não conseguem fazer tanta aquisição, outros municípios maiores. Então, a partir do momento que se tornou estadual aí essa destinação, o comando ele pode distribuir essa receita aí de uma forma mais solidária, digamos assim. Panorama atual, então, do nosso rito de compras no CBMRS está vinculado diretamente à Secretaria de Segurança Pública.
A gente lembra que até alguns anos, primeiro precisava passar pela Brigada Militar para depois chegar no Corpo de Bombeiros e vice-versa. Então a gente tinha a nossa hierarquia e a gente estava abaixo da Brigada Militar. Hoje o Corpo de Bombeiros se liga diretamente à Secretaria de Segurança Pública. Aqui tem um panorama geral da Secretaria de Segurança Pública ali e nesse nosso lado aqui dos órgãos vinculados aqui a gente consegue ver ali o CBMRS em pé de igualdade com as demais instituições. Após a liberação dos recursos, então, devido à aprovação da assessoria técnica e jurídica, as requisições deverão seguir o rito dos entes da administração pública direta, principalmente no que tange ali a CELIC, que é a nossa central de licitações. Então, a CELIC é uma das subsecretarias vinculadas à SPGG, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, e dentro, então, está ali a CELIC com a finalidade de realizar os procedimentos e fazer as compras aí da administração pública estadual. O sistema de gestão de compras, né, o nosso GCE, ele serve para a modernização, centralização, padronização e controle de todos os procedimentos necessários ao processo de compra. Há uma necessidade de catalogação de itens para o rito de compras no Estado. Então, o primeiro passo ali dentro da fase interna, para depois a abertura do procedimento licitatório, é então, seja o registro de preço ou qualquer outro ali, vai ser a catalogação do item. E essa catalogação do item, ela tem todos os parâmetros ali que tem que ser observados, a descrição, né, que possa mais de um fornecedor ofertar aquele item, enfim, para que a compra seja o mais favorável possível economicamente para o Estado, mas que também seja um item que atenda às necessidades, que atenda às demandas. Ata de registro de preços, ou a nossa famosa carona. Ao analisar a legislação federal que regulamenta o sistema de registro de preços, a gente verifica a possibilidade de um ente público municipal aderir a atas de ente público estadual como órgão não participante. Ou seja, o Estado pode fazer a ata de registro de preço e o município pode ir lá aderir, assim como o Estado também vai poder aderir a uma ata federal, por exemplo. O rito para aquisição em processo licitatório. Então, a ordem, né? Primeiro a gente tem uma ordem da autoridade que indica os bens necessários a serem adquiridos ali e tem que apontar com precisão ali todas as características, quantidade, descrição dos bens, especificação de rendimento, qualidade, produção mínima e tal, para justamente, né, ter ali o balizador desse produto ser um produto bom, mas economicamente favorável. Para obras e serviços, então, a gente verifica uma necessidade de estruturação de um setor específico com um profissional da engenharia ali para encaminhamento e elaboração dos projetos. Mapa comparativo de preço, tá? Nosso preço de referência aqui. A requisição de compra deve embasar o preço de referência e a partir desses preços de referência ali, para chegar nesse preço de referência, a gente vai fazer um mapa comparativo. Lembrando que sempre, no mínimo, 3 empresas, mas esse número 3, ele é o mínimo, né? Se a gente puder pegar 4, 5 orçamentos ali, a gente pode até, de repente, descartar que seja um valor muito alto, ou até se a gente acha que algum valor está muito baixo ali, que vai dificultar a concorrência, porque talvez aquele produto, por mais que atenda ali os requisitos mínimos, não vá entregar o que a gente precisa, a gente pode descartar também um valor para que se tenha um valor que a concorrência, né, vai possibilitar ali uma concorrência de empresas que tenham um produto de boa qualidade com um preço bom também. Licitações e contratos, nossa lição 2 aqui já, então vamos para as nossas noções gerais de licitações e contratos. A legislação federal de licitação, então, não se fala mais em 8666, a gente fala hoje na Lei 14.133 de 2021. Vejamos, então, ali em plena pandemia, ali, a gente teve essa aprovação da lei que trouxe muitas alterações bem positivas aí para a gente poder fazer todos os nossos processos de compra aí de maneira transparente, de maneira mais célere também, mais rápida. Preferencialmente, então, tem que ser digitais.
ou eletrônicas, né? Ou então, se forem presenciais, vão ter que ser gravadas. Então, no nosso, a linha 6 ali do artigo 12, a gente tem que os atos serão preferencialmente digitais. Já no nosso artigo 17 ali, fala também sobre a forma eletrônica, mas também diz que se a sessão pública tem que ser registrada em ata, né, caso seja presencial, gravada em áudio e vídeo. E essa parte, então, demonstra preferência pela licitação eletrônica e vai ter que motivar ali e gravar quando for presencial. Vai ter que motivar o porquê se fez presencial. E aqui é algo importante, a inversão da fase de habilitação. A legislação anterior, ela trazia que a fase de habilitação ela era uma das primeiras fases. Como a gente vai ver logo adiante, essa fase ela passou lá para a quinta fase. Então, quando se fala em inversão aqui, é justamente trazê-la de volta para o início, né? No caso, se for conveniente e necessário para a administração pública. Então, nós vamos falar agora de modalidades de licitação. Então, uma das principais mudanças é que agora as modalidades são definidas pela natureza do objeto e não mais pelo valor estimado. Antigamente se tinha, de acordo com cada valor ali, uma modalidade de licitação. Hoje não, é pela natureza do objeto. Então, nós temos, falando ali das modalidades, concorrência, concurso, leilão, pregão e o diálogo competitivo. Concorrência vem a ser, então, a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. O concurso é uma modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Leilão, modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. O bem vai estar ali e a administração vai entregar ele para quem oferecer o valor mais favorável ali, o maior valor para a administração. O nosso pregão, então a gente tem a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns. Aqui já fala em pregão, né? Antes dessa legislação aqui reunir tudo sobre a licitação, a gente tinha uma lei específica sobre o pregão eletrônico. Diálogo competitivo, isso aqui é muito interessante. Ela é uma modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, em que a nossa administração pública realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos. Ou seja, se vai lá, se busca aquelas empresas que vão poder atender e se conversa com elas para elas ofertarem, né, dentro do seu corpo técnico ali, alternativas capazes de atender às necessidades da administração pública. Aqui eu dou exemplo, né, que quando a gente vai fazer uma compra, muitas vezes a gente não domina todos. Eu brincava que lá no B4, onde eu trabalhei, fiz o setor de compras por algum tempo em Pelotas, a gente compra desde o grampo para o grampeador até um avião. E na época, né, avião, como assim? Vai comprar um avião? Não, a gente tem, né, agora um helicóptero aí, então se compra desde de um grampo para grampeador até um helicóptero, até um veículo de bombeiro. Então, muitas vezes tem que se buscar no mercado as opções antes de tu fazer o descritivo. Isso aqui é muito importante também, o aumento dos limites de dispensa de licitação em função do valor. Aqui eu já trago atualizados os valores ali, 119.812,02 centavos para obras e serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores. E a gente também, 59.906,02 centavos, a compras e outros serviços, né? Aí a gente vai ver ali no artigo 75.1 e 2. Se acompanhou, quem trabalhou algum tempo aí na licitação, ouviu falar, eram R$8.000, então passou para 17.600 e agora a gente tem 59.900, as nossas famosas ali dispensa de licitação ou compra direta, sobre as quais a gente já vai falar mais adiante. O aumento do prazo de contratações diretas, no caso de emergência ou calamidade pública, hoje a gente passa no Rio Grande do Sul por esse
grande problema aí de cheias, enchentes, enxurradas, e então passou de 180 dias para um ano. Continua vedada ali a prorrogação do contrato e a recontratação de empresa já contratada nessa específica hipótese, né? Mas aumentou aí para um ano, porque muitas vezes o tamanho da calamidade ali em 6 meses não se resolve. Adesão à ata de registro de preço de outros órgãos. Então passa aqui a admitir não só a adesão prévia, que seria, por exemplo, o Corpo de Bombeiros Central aqui, né, o nosso DLP vai fazer uma compra grande, consulta os batalhões e faz uma ata de registro de preço que vá atender a todos os órgãos aqui. Mas também hoje nós temos a adesão posterior, ou seja, outros órgãos ou entidades que não participaram daquela fase preparatória do processo licitatório. Digamos então, a Brigada Militar faz uma ata de registro de preço, o Corpo de Bombeiros sequer sabia daquela ata, mas depois ficou sabendo que ela está válida, então pode também fazer adesão posterior. Penalidades. As penalidades passam a atingir também o licitante. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente. Antes também se tinha uma dificuldade ali de penalizar os licitantes. Hoje é mais fácil. Então já está previsto no artigo 156 a advertência, a multa, o impedimento de licitar e contratar. E aqui eu destaco uma declaração de inidoneidade. Muitas vezes é comum as empresas solicitarem uma declaração de idoneidade. Então, hoje em dia, vai se dar já também ali como penalidade, vai se fazer uma declaração de inidoneidade, e isso vai lá para um cadastro que logo adiante a gente já vai falar a respeito. Processo de aquisições, então, compete privativamente à União legislar sobre as normas gerais de licitação e contratação. Licitação pública, ela vai ter, né, os princípios foram estipulados ali pela nossa lei 14.133 de 2021. A gente tem, como não poderia deixar de faltar, aqueles que estão expressos na Constituição, né, o nosso famoso LIMP ali, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas também a gente tem uma série de outros princípios ali para nortear a licitação pública, dentre os quais, logo a gente vai falar aqui sobre alguns específicos. Antes, vamos trazer o conceito aqui de licitação, segundo Eli Lopes Meireles, que é um constitucionalista e também do direito administrativo, é um dos nossos papas no Brasil. Ele diz que a licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a administração pública e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. Importante trazer esse conceito aqui, porque agora eu vou falar especificamente de uns princípios em destaque. Então, dentro desses princípios, a gente vai falar ali que o objetivo do processo licitatório deve ser sempre atender o interesse público, buscar a proposta mais vantajosa, deve haver igualdade de condições, ou seja, isonomia no tratamento, bem como os demais princípios resguardados pela Constituição, permitindo que qualquer pessoa tenha condições de participar das contratações públicas, logo que preenche os requisitos legais. Aí a gente tem dentro dos princípios destacados aqui a vinculação ao instrumento convocatório, ou seja, tem que cumprir ipsis literas ali, como se fala, né, num conceito jurídico ali, exatamente o que está previsto no instrumento convocatório. E o julgamento vai ser objetivo conforme o nosso edital ali, né, conforme o instrumento. Tipos de licitação. Não vamos confundir aqui, existem tipos e existem modalidades. Aqui a gente vai falar dos tipos. Os tipos de julgamento, então, das propostas, aqui a gente volta a falar ali, ó, julgamento objetivo. Esse julgamento objetivo das propostas vão ser realizados de acordo com os seguintes critérios. Nós temos
o tipo de menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, que no caso do leilão, e maior retorno econômico. Aqui eu vou ser um pouco mais específico e falar um pouco sobre técnica e preço. Via de regra, nas nossas compras, a gente vai ver técnica e preço, ou seja, dentre aqueles que oferecem o produto que está descrito tecnicamente, ou seja, que atende a todos os requisitos, a gente vai optar pelo se obrigar ou se vincular a receber o de menor preço, desde que, lógico, atenda. E aqui eu faço um parêntese, para uma compra de coturnos operacionais, né, muitas vezes foi necessário desclassificar várias empresas, porque muitas empresas, né, como a compra foi feita pela prefeitura, acabaram ofertando aqueles borzeguinhas lá mais simplesinhos que não atendiam, por exemplo, a ser estanque a água ali, né, ou ser a prova d'água e toda a questão que um coturno operacional ele exige para a nossa realidade, né, de trabalho aí em qualquer tempo. Modalidades de licitação, então, como já foi dito, a gente tem os tipos e as modalidades. Então, aqui são as modalidades que já foram ditas, né? Concorrência, concurso, leilão, pregão e o diálogo competitivo. Fases da licitação. Dentre as fases da licitação, a gente tem ali a preparatória, a de divulgação do edital de licitação. Lá dentro da fase preparatória, ou seja, a nossa fase interna, é onde está se fazendo o descritivo, está se buscando o produto ou serviço que melhor vai atender a necessidade da administração. Então, é nessa fase preparatória que se faz ali o descritivo técnico. Na divulgação do edital de licitação, depois vem a apresentação na fase 3 ali de propostas e lances, quando for o caso. Depois disso vai se ter o julgamento, a habilitação. Essa parte da habilitação aqui, que aparece como quinta fase, é o que vinha muitas vezes antes. E nessa habilitação se busca verificar se a empresa que venceu, né, ali o certame, ela tem todas as certidões negativas do município, estadual, federal, se ela não está devendo, por exemplo, né, verbas trabalhistas, tudo isso aí ele é feito na fase de habilitação. Então, ela hoje é a quinta fase. Lá no início, antes de receber as propostas ali, para a empresa poder participar, ela dá uma declaração de que ela atende. Depois ela vai ter que comprovar na fase de habilitação. Depois dessa fase de habilitação vem uma fase recursal, né? Vencidos ali o prazo dos recursos, a gente passa para a homologação. Aquisições diretas. Para as aquisições diretas, a gente vai ter duas possibilidades ali, a inexigibilidade de licitação ou então a nossa famosa dispensa de licitação. A licitação ela vai ser inexigível quando inviável a competição, ou seja, em especial, especialidade, especificidade do serviço ou da pessoa. Não tem como concorrer. Aqui sempre se traz a questão de um artista, né, que vai ser escolhido para um show, uma secretaria lá de cultura, de educação. Ela vai justificar que tem que ser aquele artista porque fez uma música que fala sobre educação, então não tem nenhum outro, então vai ter que se trazer aquele artista ali. Já a dispensa de licitação, ela vai ser dispensável a licitação, conforme nosso artigo 75 ali, de acordo com determinados valores, né, ou então elencados numa lista, e a lista ali ela é bem longa, né? Licitação deserta ou fracassada. Agora a gente vai tratar aqui desses dois termos aqui que muitas vezes podem trazer um pouco de confusão. A licitação deserta é quando nenhum proponente interessado comparece, tá? Ou então por ausência de interessados na licitação.
A questão do comparecimento aqui, se fosse presencial, né, se marcaria a data lá e olha, não apareceu ninguém. Ou então teriam, né, eletronicamente ali até determinada data para se candidatar àquela licitação ali e não apareceu ninguém. Já a licitação fracassada, ela ocorre quando aparecem os proponentes, mas, né, dentre os proponentes ali, nenhum é selecionado, porque está inabilitado ou se desclassificam as propostas deles ali. Por exemplo, a gente tem lá o nosso mapa comparativo de valores, e tem um valor, e não se divulga esse valor, justamente para que as empresas lancem o menor valor possível, e lá no pregão eletrônico acontece das empresas lançar um valor lá embaixo. Diferente do leilão, que seria um valor maior, lança o valor lá embaixo. O que o pregoeiro faz então? O pregoeiro vai lá e diz, senhores, ninguém atingiu o preço mínimo de referência. Aí eles vão dando lances maiores. Em determinado momento, o pregoeiro informa de novo, olha, ainda não atingimos o preço mínimo de referência. Depois disso, as empresas que já verificaram qual era o valor ali, eles, mais que isso, menos que isso, eu não posso baixar o meu valor, enfim. Então, não se tem nenhum, né? Se desclassificam as propostas ali, porque ninguém chegou no valor de referência. Sistema de registro de preços, como já foi dito, né? É um conjunto ali de procedimentos para a realização, mediante contratação direta ou licitação, nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços. Então, a administração ela vai fazer aquele registro para futuras contratações, num quantitativo, e aquela empresa se vincula por determinado tempo, normalmente aí a validade de 1 ano, podendo ou não ser prorrogado ali conforme os movimentos aí das finanças, né? Durante a pandemia a gente teve muito problema ali, suba de preços e tudo mais, mas a empresa ela se compromete ali por 1 ano, via de regra, caso a administração queira, vai ser ela a contratada e vai entregar naquele valor. CADIM, o nosso cadastro informativo aí das pendências perante órgãos e entidades da administração pública. É como se fosse ali um SPC, Serasa, né? Pessoas físicas e jurídicas em débito. Né? Então, como é que a pessoa está devendo para a administração e vai vender e vai receber normalmente? Bom, enfim, então tem que se fazer pelo menos ali um acerto ou uma negociação da dívida para poder seguir contratando. Mas se está no CADIM é complicado. CEFIL aqui, então, eu já tinha falado antes lá dos impedidos de licitar e contratar. Então, quando alguma empresa for penalizada com o impedimento de licitar e contratar, vai vir para esse cadastro aqui de fornecedores. Contratos administrativos, assim como realizar compras, né, ou contratação de serviços de forma temporária ou, né, por exemplo, um serviço de manutenção, um serviço de manutenção predial, seja lá o que for, terminou o serviço, recebeu, acabou. Agora, no contrato de administrativo, compreende ajustes que a administração celebra com pessoas físicas para regular, então, cláusulas de regime jurídico, direito público, caráter supletivo, teoria geral dos contratos, enfim, aqui, compatíveis com regime jurídico. Então, os contratos, né, podem ter durações aí, a duração dos contratos administrativos compreende o período em que esses ajustes geram direitos e obrigações entre as partes. Então, via de regra ali, a administração pode, né, celebrar contratos com prazo de até 5 anos, em hipótese ali de serviços de fornecimento contínuo. Extinção do contrato poderá ser determinada por ato unilateral, a própria administração pode resolver que não quer mais, a não ser que tenha descumprido sua própria conduta ali. Então, a administração vai deixar de cumprir e vai simplesmente quebrar o contrato. Não, tem que estar com tudo em dia. Pode ser consensual, né, um acordo entre as duas partes ali, se faz uma conciliação, uma mediação, e pode ser determinada também por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso por decisão judicial ali. Então, a gente tem tanto a administração pública pode
não querer mais, pode ser um consenso ou também uma decisão ali arbitral. Sanções administrativas nos contratos administrativos, a gente vai ter também ali as mesmas penalidades lá do que os licitantes, as empresas, né? Então, advertência, multa, impedimento de licitar e contratar ou uma declaração de inidoneidade para licitar e contratar. Administração de bens, eu ia falar bens, administração de materiais permanentes, de bens permanentes. Então, o material permanente dentro da classificação de despesas de capital em investimentos. Ele é considerado material permanente aquele que, em razão de seu uso corrente, seu uso costumeiro, seu uso normal, não perde a sua identidade física ou tem uma durabilidade superior a 2 anos. Como exemplos aqui a gente vai ter viaturas, desencarceradores, equipamento de proteção respiratória, radiocomunicação, mobília, dentre outros. O sistema de controle de carga e patrimônio, ele é feito sempre para o ente público ali, ele tem que possibilitar o registro analítico de todos os bens de caráter permanente, indicando os elementos necessários para a perfeita caracterização e localização de cada um deles. Então, como a identificação do agente responsável por sua guarda. Para isso, então, é feito o tombamento. Os bens permanentes devem ser identificados por um código gravado em chapas metálicas ou por outros meios não removíveis facilmente, que servirão para controle posteriormente. Aqueles bens móveis que não for possível fazer essa identificação, né, devem ainda ser identificados mediante aí outra forma. Temos instruções reguladoras que norteiam cada um dos assuntos ali. Então, tem procedimentos para recebimento de bens móveis por doação, cessão de uso, comodato. Temos ali a IR04 para controle de bens móveis, carga, descarga. IR05, né, carga, descarga, transferência, aquisição e criação de semoventes, né? Então, temos aí os nossos semoventes, cavalos ou cães. E temos também ali a 07, que fala sobre combustíveis lubrificantes, e também todo o compêndio de notas de instrução da Brigada Militar que estiverem em vigor. Lembrando que, enquanto o Corpo de Bombeiros não regula certos assuntos, ou enquanto não existem leis específicas para o Corpo de Bombeiros, subsidiariamente aí se usam ainda as ENIs da Brigada Militar, a legislação que vale para a Brigada Militar. Da responsabilidade dos bens patrimoniais do CBMRS. Cabe, então, a divisão de logística e patrimônio, conjuntamente com seus órgãos subordinados, os centros, o planejamento, controle, fiscalização e registro da carga, descarga e movimentação dos bens. Conceito este também aplicado à carga do CBMRS e o seu respectivo DADLP. A responsabilidade do controle pelos órgãos de bombeiro militar. Lá nos nossos órgãos de bombeiro, então, a responsabilidade em cargos decorrentes de uso legal e regulamentar dos bens são atribuídos aos seguintes servidores. Então, o nosso comandante da unidade, ou na falta dele, o respectivo substituto, e, solidariamente, todos os militares estaduais que detenham cargos, funções e responsabilidades sobre o material existente no APM em todos os níveis. E também, ali, né, item 2, a determinado militar em relação ao bem que utilizar em caráter exclusivo. Então, a gente vai ter, num item ali, num campo, digamos assim, o comandante da unidade, o substituto, né, e solidariamente todos os militares ali, pelos bens de uso comum, de uso geral, e aquele bem que fica com o determinado militar, ele vai receber em caráter exclusivo ali, vai se ter o termo de responsabilidade ali, mediante a nossa famosa cautela. O material está cautelado por fulano, fulano é o responsável. Da passagem de carga. Aqui entra a questão também de prazos, né? Então, a passagem de carga patrimonial por ocasião de alteração definitiva do titular observará os critérios, né, descritos ali no inventário por transferência de carga. E, falando em datas e prazos ali,
nosso almoxarifado, depósito, armazém ou dependência equivalente ali, vai se ter até 20 dias, justamente porque tem muitos itens, né, na carga ali do almoxarife, vai se ter até 20 dias para fazer a passagem. Os demais casos todos, incluindo a passagem de comando, temos 5 dias para a passagem da carga. Procedimentos para inventário existentes no CBMRS. A gente tem, então, os vários tipos de inventário aí. Seria o inventário anual de bens, e aqui já fica a dica lá por meados de outubro, novembro. Normalmente vai se fazer um inventário anual ali, o comando, né, o DLP, vai baixar para os batalhões, que por sua vez vai baixar para os OBM subordinados ali, o levantamento, né, do nosso inventário anual de bens. Temos também o inventário por troca de comando, então essa transferência de carga aí, toda vez que tiver uma troca de comando tem que transferir a carga. E temos outros tipos ali, que é o inventário por criação de OBM, ou então por extinção de OBM. E também temos a possibilidade de inventários em caráter extraordinário. Via de regra, esse caráter extraordinário aqui pode ser motivado, né, por uma sindicância, aí, né, um IPM, um PAD, pode-se ter a necessidade de fazer um novo levantamento, toda a unidade ou parte ali de alguma unidade. Procedimentos gerais para recebimento de materiais oriundos de doação, comodato, cessão de uso ou convênio. Aqui a gente tem que sempre lembrar que, antes de mais nada, né, antes da abertura do PROA, para abrir o PROA já tem que ter um termo de servibilidade, confeccionado por uma comissão própria. A gente descobre, né, fica sabendo, busca informação de que vai ser feito algum órgão, né, alguma empresa que quer fazer uma doação para o Corpo de Bombeiros, tem que se fazer ali uma comissão própria para isso, um termo de servibilidade, para ver se o item atende ali a demanda. Quando se tratar, então, de materiais de comunicação, rádios HT, estação fixa, o OBM deverá apresentar na DETIC um material com toda a documentação para o parecer técnico. Então, além do termo de servibilidade, esse material de comunicação ali, rádios e estação fixa, tem que ser enviado junto com a documentação para ser feito um parecer técnico. Comodato ou cessão de uso de bens móveis. Nesses contratos de comodato ou cessão de uso aqui, tem que ser observado ali o artigo 57, referente aos prazos determinados, encaminhado ao diretor do DA, que firmará o contrato com posterior retorno ao OBM, ocasião em que será colhida a assinatura do doador, comodante, ou cedente e de duas testemunhas. Convênios. A celebração de convênios deverá seguir o estabelecido na instrução reguladora específica, né, devendo ser cadastrado no módulo de convênios do sistema de finanças aí do Estado. Material inservível, aqui é muito importante, tá? O óbvio tem que ser dito. Na hipótese do material ser inservível à corporação, o OBM não deverá recebê-lo. Ah, mas é tão óbvio assim? Sim, tem que ser dito. Já ficamos com umas bombas na mão aí, de umas viaturas que foi para o exército não quis, deu para os bombeiros, eu quero, levou muito tempo, quando viu era uma bomba, não valia a pena dar manutenção e já tinha mais de 10 anos, o que também dificulta muito, então tem que avaliar bem se vale a pena. Procedimentos específicos referentes a material de intendência. Então a gente tem aqui, ó, carga de material permanente, a descarga do material permanente, a descarga de material histórico e também a transferência de material permanente. Então aqui, para fazer a carga, o comandante do batalhão, né, o OBM ali, nomeará uma comissão integrada por, no mínimo, 3 militares. Aqui eu vou frisar, então, na carga e na descarga, 3 militares, pelo menos um oficial, e é vedado um PME na presidência da comissão. Né? Então, aqui, essa carga, né, para examinar as condições do material a ser recebido. Sendo servível, iniciará o PROA, designando comissão que elaborará o termo de exame de recebimento do material. Material de informática. Para o material de informática,
recebimento, né, dos materiais considerados aí suplemento de informática, autorizado apenas se forem novos, com nota fiscal e com softwares devidamente licenciados. Então, nesse caso aí não vai precisar de um parecer. Materiais patrimoniáveis adquiridos diretamente pela DETIC, né, pela nossa divisão Tecnologia da Informação e Comunicação, vai fazer todo o processo de carga ali já com o devido PROA. Quando chegar na unidade, não será necessário um novo PROA. Simplesmente, né, o devido processo de carga ali para fixar aquele material ali num local específico para posterior aí, inventário, tombamento. Máquinas e equipamentos que requerem cartão de abastecimento. Então, sempre quando se tratar de uma máquina e equipamento que requer cartão de abastecimento, deverá ser informado no termo de exame o recebimento a capacidade de litros e o tipo de combustível. Essa capacidade de litros aqui ela é sempre bem relevante, porque eu já fiz a bobagem aí de ir abastecer e abasteci 50 litros, 300 ml. Fui passar o cartão para pagar, não deu. E aí o que acontece? Deixei para abastecer muito na reserva, aí deu esse problema aí. Aí, bom, tive que resolver ali, paguei o que passou e consegui pagar somente o valor, né, exato e teve que fazer uma outra nota. Bom, enfim, aí dá um baita problema aí. Então já fica a dica aqui no momento de abastecer aí, se colocar no máximo ali, sei lá, digamos 45 litros, se a viatura tiver uma capacidade de 50, que aí não vamos ter esse problema. Prazo, então o DLP remeterá o processo, né, ao OBM recebedor dos bens materiais, que terá um prazo de 20 dias depois para devolução, com o termo de recebimento conforme o anexo D ali, que a gente tem todos os formulários padrão ali, os anexos padrão. A partir desse momento, o material será inserido no sistema de controle da corporação e publicado no boletim. As etiquetas de patrimônio devem ser solicitadas via mensagem, né? Aqui fala em mensagem direta, a gente tem o nosso correio eletrônico aí, e retiradas pessoalmente por um representante do batalhão. E podem ser utilizadas somente uma única vez. Quando o OBM receber bem de outro órgão já contendo etiqueta, deverá atribuir um novo número de patrimônio. Digamos que o outro órgão lá, ele faz a doação, a gente faz o termo de servibilidade, faz a comissão, faz prova, tudo mais, recebeu bem, mas já tem aqui uma placa lá do Detran. Não interessa, tem que fazer uma placa do Corpo de Bombeiros. Relação dos bens patrimoniáveis. Então, cada repartição do ABM deverá conter relação dos bens afixada em local visível, preferencialmente no lado interno da porta de entrada principal. Isso aqui, né, é um sonho possível aí, a legislação já traz. Entrou na sala, tem atrás da porta ali a relação completa dos bens que tem ali dentro. E aqui fala ainda, né, o comandante do OBM deverá providenciar a devida conferência quando achar necessário. Descarga de material permanente, então, é formal e detalhado. E aqui também, né, vamos ter ali um PROA, que vai designar a comissão, no mínimo 3 militares, pelo menos um oficial, vedado PME na presidência. A descarga de material de informática, da mesma forma, vai ter que ser feito ali um termo de inservibilidade, e esse parecer técnico ali tem que ser expedido por um oficial ou praça perito em informática habilitado pelo DI. Não é qualquer um lá que vai dizer que aquele material não serve mais. Até pelo fato, né, de ser materiais muitas vezes com um valor aí muito grande e que ainda poderia ter alguma manutenção ali e ser usado por mais tempo. Então, o perito, né, informática habilitado pelo departamento de informática que vai fazer esse termo. Assim como a gente também tem os peritos de viatura aí para fazer as descargas de viatura. Doação de materiais inservíveis. Toda vez, então, que o material for considerado inservível, ele pode ser doado posterior à publicação do boletim, né? E tem que fazer conforme previsto ali, né? Tem que dar ciência para os demais batalhões ali, pode, de repente, alguém querer aquele material, né? Então, tem que ser feito um processo e divulgado.
Eliminação de materiais inservíveis, então, quando não existirem interessados em receber aqueles bens ali, vai ser providenciado, então, uma eliminação. Pode ser maceração, incineração, trituração, recolhimento pelo Serviço Público de Limpeza Urbana. Então, tem que destruir ali as plaquetas de identificação e, de preferência, né, quando for entregar lá para o Serviço Público de Limpeza Urbana ou algum órgão lá, podendo receber um atestado, né, do recebimento, seria muito interessante também. Descarga por perda, extravio, furto ou roubo. Quando a descarga, então, ela for motivada por perda, extravio, furto ou roubo, deve ser remetido também por proa a solução do IPM, né, para providências decorrentes. Então, se houver a reposição do bem por uma destas opções, deverá ser aberto um novo processo de carga. Digamos que determinado item lá foi extraviado e aí alguém doou, né? Pode ter sido aquela cotinha ali da GU, comprou para doar de volta lá o material que se extraviou, enfim, tem que fazer um novo processo de carga, não pode lá simplesmente pegar a plaquetinha e botar no item doado. Restituição de cessão de uso, comodato e convênio. Da mesma forma que o Corpo de Bombeiros, quando recebe, vai fazer ali um termo de cessão de uso assinado por quem está cedendo, né, ou celebrando o convênio, na hora da entrega também vai ter que ser feito lá o termo de entrega desse bem para baixar da carga e também a plaqueta inutilizada. Descarga de máquinas e equipamentos com cartão de abastecimento. Da mesma forma que quando a gente vai carregar o material, tem que fazer todo o procedimento ali, quantidade de litros, tipo de combustível e tudo mais, solicitação do cartão de abastecimento. Quando um material desses aí, viatura, né, o equipamento, vai ser descarregado, esse cartão ele vai ter que ser encaminhado no envelope fechado junto com a documentação. Descarga de materiais históricos. Aqui eu friso bem que a gente tem uma diferença aqui na comissão. Essa comissão vai ser específica para esse fim e vai ter no mínimo 2 oficiais publicada em boletim interno do OBM e é vedado ao PME participar dessa comissão. Então vai se lavrar uma ata ali de descarga com os dados completos do material, incluindo fotos sobre os bens e tudo mais, e ao final dessa descarga, né, vai ser chancelado ali o comandante da OBM. Então, além de ter 2 oficiais ali, o comandante da OBM vai dar a chancela ali de forma expressa de próprio punho na ata que ele concorda com aquela descarga. Sendo feita então essa descarga, esse processo todo, os materiais devem obrigatoriamente ter o trâmite encaminhado ao museu, que dará o parecer final sobre o destino do bem. Então, o museu também vai ter que ser consultado. Então, material qualquer se dá o conhecimento aos demais batalhões para ver se alguém quer, e quando é um material histórico tem que ter também parecer do museu do CBMRS. Transferência de material permanente. Então, para transferência também de uma unidade para outra, vai se fazer o PROA, em que o DA, o DLP, ele vai autorizar essa transferência. Então, existe a necessidade que o DA, o DLP, autorize, né, para que seja feita ali a transferência. Aí a unidade doadora vai fazer o termo de transferência do material, a especificação do material, e depois da unidade que recebe o referido bem, vai anexar o processo, o termo de exame e recebimento. Materiais permanentes específicos, armas, munições, viaturas e material de comunicação. Só voltando um pouquinho aqui, nessa transferência de material aí, vamos falar, por exemplo, na criação dos quartéis novos, aí muitas vezes são transferidos materiais de outras unidades. Para isso, então, vai baixar da carga da unidade principal ali que está doando e vai se acrescentar na carga da unidade que está sendo criada, né? Então, o DA tem que também ter conhecimento disso, porque, de repente, em vez de se fazer essa doação, essa transferência, talvez, o DLP já está num processo de compra aí, e aí não há necessidade de estar fazendo essa transferência.
Materiais específicos, né, como armas, munições, viaturas e material de comunicação, tem todo o fluxo documental aí, um rito específico. Então a gente tem que dar uma olhada lá nos itens, né, na parte 3 ali, E, F, G, H, I da instrução reguladora. Administração, então, de materiais ou bens não permanentes. O fluxo documental para recebimento e distribuição, então, tem que compreender todo o fluxo ali, sendo que as instruções elas estão disponíveis também na intranet. Considerações gerais aqui, toda autoridade administrativa que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens ou valores públicos pelos quais responda o Estado, estará sujeita à prestação de contas dos seus atos. Então, essa responsabilidade ela é pessoal, né, do administrador, relativamente aos atos e fatos da sua gestão. Então, aqui, o correto registro dos fatos administrativos deve possibilitar clareza e transparência na gestão dos recursos públicos. Então, está com um pincel na mão ali, como a gente diz. O comandante ele é obrigado ali a prestar contas de todos os atos e fatos, né, durante a sua gestão. Controle de estoque. O controle de estoque ele vai utilizar lá um sistema, né, de administração de materiais, ali, nossa sigla FAN, que está dentro, né, um módulo do FPE que tem como objetivo esse controle de estoque de materiais de consumo, né, dos almoxarifados. Controle de água, luz, telefone, taxas, etc. Então, os BBM aí, OBM especiais da LP, deverão dispor de um cadastro atualizado dos medidores de água, energia, endereço completo, OBM, empresa fornecedora, número do medidor e tudo mais. E aqui a gente vai lembrar da nossa famosa, né, o nosso registro, nosso livro de parte ilhária, onde a gente vai lá colocar KM inicial das viaturas, KM final, também a água e luz ali inicial e final para posterior conferência, se for necessário. Controle de combustível e manutenção de via de frota, né? Então a gente tem a base legal toda ali na nossa IR07 e nós temos ali na execução essas fases aqui, né? O sistema de abastecimento de combustíveis, as bases de gerenciamento e controle, o uso dos cartões magnéticos, do controle. Aqui no item E, bombeiro militar responsáveis pelo abastecimento. Então, são as nossas, né, senhas de abastecimento aí, que a responsabilidade é de quem abastece, ver toda a questão ali, combustível correto, quantidade de litros, valor por litro, quantitativo, ver se o ticket log bate com o cupom de abastecimento, para juntar esses dois, né, o cupom de abastecimento com a notinha do ticket log ali para os nossos mapas de combustíveis. E a gestão e operacionalidade do sistema. Nas disposições gerais, aqui eu destaco a questão das lavagens. Então, não é proibido, pelo contrário, né, está previsto ali que lavagem expressa ou completa pode ser autorizada por intermédio do cartão de abastecimento quando o veículo se envolver em ocorrência em que haja necessidade de limpeza e higienização da mesma. Então, tem que justificar ali com um BAzinho, um boletim de ocorrência, para anexar lá nos atestados quinzenais. Prescrições diversas. Então, cada comando imediato deverá estabelecer outros mecanismos de controle. Então, além do nosso famoso diário de bordo ali, pode, conforme a peculiaridade ali do uso da viatura, pode ter um outro controle ali complementar ao diário de bordo. Contratos contínuos, aí a gente vai ter sempre, né, um atestador lá na unidade que vai ir no módulo ali. Cada comando, então, vai ter esses atestadores ali que vão... É como se fosse um termo de recebimento, né? Então, vai atestar que durante aquele período ali do contrato, normalmente mensal, né, a cada mês ali, veio a fatura e o atestador vai determinar ali o recebimento, né, atestar o gasto para que a administração pague aquela fatura, aquela conta. Sucesso, fazer coisas ordinárias, ou seja, coisas comuns, coisas rotineiras, extraordinariamente bem. Jim Rohn.